mensagem com você, que na verdade é um despertamento. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa identidade como cristãos, como seguidores de Cristo. Olha só, o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, eu coloco, meu Deus, essa mensagem, Pai, no teu altar. E como sacerdote deste templo, dessa casa, eu determino aqui e declaro aberto o nosso discernimento espiritual. Nossos olhos e ouvidos espirituais abertos, prontos, preparados para receber a tua mensagem. E que essa mensagem venha, Pai, trazendo um despertamento, trazendo renovo, plantando dentro de nós a nossa identidade em Cristo. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia. Esse é um texto muito conhecido e ele é muito base, um texto que nós usamos mesmo, né? Um texto muito básico. E nós vemos tantas pessoas usarem também, né? Quando se trata de evangelismo, de uma forma evangelística, a gente utiliza muito esse texto. E está correto. E dentre várias verdades presentes nesse texto, uma declaração muito comum que é dita aí na sociedade como um todo é confrontada, né? É confrontada. E qual é essa afirmação? Então, é comum, virou senso comum, né? Uma frase que muita gente utiliza em todo lugar. E esse versículo combate isso aí. E qual é essa frase, pastor? Muita gente diz assim: olha, afinal, todos nós somos filhos de Deus, né? Não tem isso aí? Muita gente fala por aí, né? Todos nós somos filhos de Deus. Mas segundo esse versículo, isso é uma expressão da verdade, irmãos? Sim ou não? Hã? Com muito amor e carinho, eu digo para você que não. Tá? Então esse versículo vem confrontar essa frase, né, que as pessoas utilizam como senso comum. Mas de fato, essa afirmação não é a expressão da verdade. O correto a afirmar é que todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos as criaturas mais nobres que Deus criou, com altíssimo valor. Mas não somos filhos. Somos criaturas de Deus. E a palavra nos dá base para afirmar isso. Todos nós que nascemos, quando nós nascemos, nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus. Isso é um fato. E segundo o que nós vimos aqui no texto bíblico, é só a partir da decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador é que somos feitos filhos de Deus. Uma criatura de Deus, um ser humano de Deus, só passa a ser filho de Deus a partir do momento que ele recebe Jesus. Para que fique bem claro, para toda essa assembleia e para quem está nos assistindo na internet, é desse jeito que uma criatura, um ser humano se torna filho de Deus. Olha o que é que diz a palavra no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho
O que está escrito aí? Unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida. O que é que significa unigênito? Filho. Então, até o dia de Jesus vir na terra, Deus só tinha um filho. Amém? Deus só tinha um filho. Ele deu o seu filho unigênito, filho único. Então, pastor, quer dizer que todos aqueles milhões de seres humanos que viveram antes de Cristo, todos eles, mesmo os patriarcas, mesmo os profetas, mesmo todo o povo de Deus da antiga aliança, eram filhos? Não. Por isso que você não vê na antiga aliança ninguém chamando Deus de Pai. Porque a relação que as pessoas tinham com Deus na antiga aliança não era uma relação paternal, era uma relação de Deus. Até hoje, para o judeu, Deus não é pai, Deus é Deus. O relacionamento que o judeu tem com Deus é um relacionamento entre Senhor e servo. E se você for lá em Israel e na cultura onde estão estabelecidas as comunidades judaicas, onde é realmente praticado o judaísmo, raramente você vai ver aquilo que você vê aqui no mundo cristão, né? Usando os termos Senhor, Deus, Jesus para tudo, né? Você vai passando ali, farmácia, Deus proverá, né? Entendeu? Salmo 23, material de construção, né? Deus te dê em dobro tudo aquilo que me desejares, né? No adesivo no carro. Então, a expressão, esse relacionamento, né, de Deus como Pai, o judeu não tem, porque ele não sabe. Eles até evitam falar o nome de Deus, escrever o nome de Deus, usar o nome do Senhor, porque tem aquele mandamento que diz que não se deve tomar o nome do Senhor em vão. Então eles, como são da lei, eles retêm mesmo, eles quase não usam, nem conversam, não colocam o nome de Deus no meio. É difícil, para não correr o risco de não estarem usando o nome de Deus em vão. Então é uma cultura, um tipo de relacionamento totalmente diferente. Não é que eles não amem ao Senhor, e não é que o Senhor, não, é um tipo de relacionamento. O relacionamento de Deus com os judeus é um relacionamento entre Deus e servo. Já o relacionamento do cristão com Deus é um relacionamento de família, é um relacionamento paterno. Jesus veio e apresentou um Deus como Pai. E nós, todos aqueles que andam nos ensinamentos de Cristo, acabam aprendendo a desenvolver um sentimento de filho, um relacionamento de filho. Então, queridos, é interessante nós entendermos isso, porque isso é a verdade. Deus só tinha um filho, Jesus, e por isso que nós, enquanto não recebermos Jesus, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos criaturas amadas de Deus. Criaturas muito amadas, tão amadas ao ponto dele forjar um projeto para nos salvar do inimigo e desse mundo. Mas, criaturas. Agora, olha só, na carta de Paulo aos Romanos, está escrito assim, lá em Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, então aqueles que de antemão, aqueles que conheceram a Cristo,
Cristo também os predestinou para serem conforme a imagem dele, a fim de que Jesus, a partir de agora, seja o primogênito. Meu irmão, o que é que significa primogênito? Primeiro filho. Escuta aí, né? Então agora, né, começa a mudar a situação aqui, né? Agora a coisa começa a mudar de figura. Em João, quando ele se apresentou ao mundo, ele era o filho unigênito. Depois que ele fez todo o ministério dele, depois que ele executou a obra da cruz, que ele morreu e ressuscitou, ele estabeleceu uma nova aliança. E todos aqueles que o recebem, que reconhecem Jesus, agora Jesus não é mais o unigênito, agora ele passa a ser o primogênito de Deus. Agora ele é o primeiro filho, o filho mais velho. É o filho mais velho. Gente, isso é muito legal, porque o apóstolo Paulo aqui lhe declara o propósito divino daqueles que eram criatura, agora pudessem ter a oportunidade, por intermédio de uma escolha e uma decisão, de se tornarem filhos. Então Jesus veio e deixou a porta aberta para todos aqueles que quiserem decidirem, a partir de receber Jesus, de reconhecer Jesus como Filho de Deus, como Salvador do mundo, e andar nos caminhos de Deus. Nesse momento, a pessoa deixa de ser criatura e passa a ser filho. Então, filho de Deus é só aquele que reconhece e recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador e anda nos seus caminhos. Agora escute, isso, meus irmãos, é incrível, incrível, porque como ser humano, como homem, eu entendi isso aqui, é um grande privilégio ser filho de Deus. Não existe coisa mais incrível na face da terra do que a gente ser filho de Deus. Meu Deus, você está me entendendo, meu irmão? Isso é muito forte, gente. Sabe? Agora, mais forte ainda é a gente olhar pela ótica de Jesus, que era o unigênito. Se já é mais forte para a gente receber a adoção de Deus, mais forte ainda é o que Jesus fez para que nós tivéssemos esse direito. Por quê, pastor? Porque Jesus, que era o unigênito, abre mão de ser o unigênito. Ele abre mão de tudo, porque ele era o único. Ele abre mão desse direito de ser o único filho, o herdeiro de todas as coisas do céu, na terra e debaixo da terra. Abriu mão desse direito de ser o dono de tudo, porque tudo era só dele, porque como filho ele era o único herdeiro. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. A Bíblia diz no Salmo 24 que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Se Jesus era o unigênito, então tudo é dele também. E ele simplesmente abre mão desse direito de ser o filho único. Uau! Então Jesus, por sua própria vontade, deixa de ser o unigênito e agora passa a ser o
primogênito entre muitos irmãos. E em que momento se cumpre essa palavra? Em que momento ele deixa de ser unigênito e começa a ser o primogênito? Romanos 10, versículo 8 em diante diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando agora, nesse momento. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É por isso que quase todos os cultos nós abrimos essa janela, porque as pessoas precisam se levantar e dizerem: eu recebo com a minha boca, eu vou confessar. Por isso que, pastor, por que chamam as pessoas para vir na frente? Não dá para ficar quietinho no lugar? Eu não estou aqui para condenar ninguém. Muita gente diz: olha, pastor, eu já tenho Jesus, já recebi Jesus, já fiz a oração. Eu só não gosto de ir lá na frente porque eu tenho vergonha. Só que o mandamento que Jesus deixou foi o seguinte: ele disse assim: olha, aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante o meu Pai que está nos céus. Por isso que nós abrimos um espaço, não é forçando ninguém, não é fazendo ninguém mudar de religião, não é nada disso. É abrindo espaço para a pessoa vir e dizer assim: Senhor, eu reconheço que Jesus é Senhor, que Ele veio do céu, abriu mão do seu direito para vir aqui, pagar um preço para me salvar. Então a partir de hoje, eu, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, porque eu quero ser filho de Deus. E aí o que acontece? Quando a pessoa se levanta no meio das outras, diz assim: eu estou recebendo Jesus. A Bíblia diz e garante isso. Jesus nesse momento chega com o Pai e diz assim: Pai, está aqui o seu mais novo filho. Eu estou mostrando para o Senhor, está aqui o seu mais novo filho. O Senhor ganhou mais um filho. Por isso que aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Por isso, meus irmãos, que tudo que nós fazemos aqui na igreja é bíblico e necessário. Então você que já é filho, no momento, sabe, que nós convidamos as pessoas que ainda não são filhos para receberem a filiação que você já recebeu, é um dos momentos mais importantes dessa nossa reunião. E a partir de hoje eu conclamo você para me ajudar nesse momento. Você que é filho, ore comigo, convide as pessoas para elas se tornarem filhas também, porque o Senhor está chamando, Ele que chama a gente, Ele que toca o nosso coração. Sabe, queridos, isso é muito lindo, muito forte. Então, meus irmãos, a partir desse momento, o Pai, juntamente com o Filho, abrem mão de serem os únicos donos de tudo e começam a distribuir o direito de herança presente e herança eterna para aqueles que tomam essa decisão. Agora, as criaturas começam a receber os benefícios de se tornarem filhos de Deus. Existe além da salvação eterna, que é o principal de tudo, mas além disso existe os benefícios daqueles que se tornam filhos de Deus. Ao admitirmos publicamente que Jesus se tornou nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus Pai. E como isso se deu? Através de um ato amoroso do nosso Deus e Pai. Olha, Gálatas capítulo 4, versículo 4 em diante diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, a fim de resgatar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos
a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, queridos, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é a nossa identidade. A partir do momento que a gente faz essa decisão de seguir a Jesus. Isso aqui é muito mais profundo do que a gente levantar a mão e repetir uma oração. Nós precisamos entender que existe um movimento no mundo espiritual muito profundo, a partir do momento que a gente decide ser filho de Deus. Os céus começam a se mover, e as trevas também. É impressionante. Então, preste atenção aqui. Nós somos filhos adotivos. O filho unigênito abriu mão do seu único direito de herança, para que o Senhor começasse a nos adotar. Então existem os filhos que são gerados, que chamam filhos de sangue, ou filhos biológicos, que nós amamos e nos sacrificamos por eles. E existem o que nós chamamos de filhos do coração. E esses filhos do coração, que são amados como filhos, também recebem a mesma educação, a mesma alimentação, o mesmo cuidado, o mesmo zelo, a mesma disciplina que os filhos de sangue, porque são filhos do coração. E por eles serem filhos, quer seja de sangue, quer seja do coração, são herdeiros daqueles pais. Se ele é filho mesmo, se ele é amado como filho, pouco importa se é de sangue ou se é do coração. Ele é amado e ele recebe a sua herança. É assim que nós somos. Nós somos filhos por adoção, filhos do coração. E esse amor foi tão grande por Deus, que é bem aqui que a gente entende a expressão do versículo célebre, né? Porque Deus amou tanto o mundo, Deus tanto amou o mundo, amou as pessoas, que Ele enviou o seu Filho, Ele deu o seu Filho. Agora a gente começa a entender, porque um pai e uma mãe, que são pai e mãe de verdade, são os únicos que têm coragem suficiente para, quando os seus filhos estiverem em perigo, são capazes de se sacrificarem pelos seus filhos. É o pai e a mãe que, no momento de uma tragédia, a primeira coisa que ele faz, ele não está nem aí para a vida dele, ela não está nem aí para a vida dela. A prioridade deles são salvar os seus filhos. Se ele ama mesmo, é ele que vai na frente para tirar do fogo. É ele que passa fome para poder dar a comida. Todo pai, toda mãe ama desse jeito o seu filho. E foi desse jeito que Jesus nos amou. E foi desse jeito que o nosso Deus e Pai nos amou. Ele nos amou tanto, mas tanto, mas tanto, que Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Agora você já tem uma noção mais ou menos aí do entendimento quando se diz que Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu filho. A Bíblia fala de um resgate. A Bíblia fala de uma remissão. A Bíblia fala de um redentor. Para que nós recebêssemos o espírito da adoção, o filho primogênito precisou nos resgatar do lugar onde estávamos. E aonde nós estávamos?
Colossenses 1,13 diz assim: pois ele nos resgatou, de onde? Do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse é o lugar onde as criaturas sem Jesus estão, no domínio das trevas, no domínio do inimigo. Esse mundão aí tem muitas armadilhas, e as pessoas vivem escravizadas e presas ao mundo dominado pelas trevas. O domínio das trevas é o lugar dos prazeres. O mundo das trevas é o lugar dos impulsos, dos frutos da carne, deste mundo governado pelas trevas, que levam os seres humanos a se afastarem cada vez mais de Deus e das coisas de Deus. Esse é o mundo de trevas, que aparentemente está florido, está colorido, pronto para poder levar as pessoas cada vez mais para distante de Deus e da presença de Deus. O mundo que escraviza as pessoas no mundo de aparências. Por fora é muita diversão, mas por dentro é muita destruição. As pessoas estão aflitas, desesperadas, só elas e Deus e o mundo que está governando elas sabem o nível de angústia, de desespero que elas estão quando se trancam no quarto. Mas quando saem de lá, está tudo muito bem, está tudo às mil maravilhas, mas a gente sabe que não é assim. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, queridos, Jesus, o unigênito, resgata a criatura que o reconhece como seu resgatador da condenação eterna, do sofrimento interno, da frustração, da derrota, da vida escravizada, da vida dos vícios, da vida do descrédito, da vida, do opróbio, e transporta ele, traz ele, tira ele do domínio das trevas e coloca ele no reino de Deus, no reino do Pai. É isso que Jesus faz. Ele nos tira do domínio das trevas, arranca a gente de dentro disso e coloca agora a gente no reino de Deus. E o reino de Deus não é um reino físico, é o reino espiritual, assim como o mundo, o domínio das trevas também. Então, as criaturas são dominadas pelo domínio das trevas e de vez em quando recebem uma visitação de Deus. É por isso que o milagre, o livramento, a saúde, se você for conversar com alguém que não tem Jesus, ela não tem conta de milagres e testemunhos que ela vai lhe dar. E ela reconhece, muitas delas, que foi Deus que fez. E foi mesmo. Sabe por quê? Porque Deus ama todos. Nós somos criaturas amadas de Deus. E Ele tem um projeto na vida de todo mundo. Então, Ele vai fazendo o quê? Intervenções. O mundo domina, mas Ele vai intervindo, vai ajudando, vai levando a pessoa e chamando a pessoa para sair desse mundo de trevas. Depois que ela recebe Jesus, ela se torna filho. Ela sai do domínio das trevas e agora passa para o reino de Deus. Agora aqui no reino de Deus, ela está sob o domínio do Pai. Mas as trevas, de vez em quando agora ficam o quê? Intervindo. Agora as trevas não dominam, mas elas ficam o quê? Intervindo. Aí começa a luta do filho. Mas ele não está mais debaixo do domínio. Você está me entendendo? Amém? Então é importante nós entendermos isso, porque é isso que é a realidade. Sabe, meus irmãos? A palavra resgatador no grego é exagorazo, que significa resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Aleluia.
significa pagar um valor para libertar alguém do cativeiro. Nós éramos escravos. Jesus nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino de Deus. E Ele fez essa obra maravilhosa na minha e na sua vida, mediante esse pagamento, de que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ou seja, foi através desse momento, dessa aliança, que nós passamos a ter o direito de filiação. Diga comigo, direito de filiação. Nós recebemos o Espírito da adoção, que é o Espírito Santo, e automaticamente recebemos o direito da herança. Então, resumindo, você era criatura, um dia você decidiu confessar publicamente Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Nesse momento, Jesus confessou você diante do Pai. Enquanto você recebia a oração, testemunhando na frente das pessoas, o Pai enviou o seu Espírito para selar você como uma propriedade exclusiva. E a partir desse momento você se torna um filho, com o selo do Espírito Santo. E nesse momento você recebe o seu direito de filiação. E junto com o direito de filiação, você recebe o direito da herança. Herança. Romanos 8,15 em diante diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito, nós somos selados, que verdadeiramente somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia. Entenda. Então aqui, o que é ser um herdeiro? Herdeiro significa alguém que recebe o quinhão, alguém que recebe a sua herança. No sentido messiânico, herdeiro é alguém que recebe a parte designada a ele pelo direito de filiação. Por direito de filiação, você se tornou herdeiro ou herdeira de Deus. É alguém que tomou posse ou recebeu a porção designada. Deus tem uma herança para você. Não, você não ouviu não. Deus tem uma herança para você. Deus tem uma parte do que é dele para você. Gente, isso é incrível. Se nós entendermos isso, a nossa vida muda. É impressionante. Sabe? Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de uma parte de tudo aquilo que Deus tem. Ele já preparou para nós, para nos entregar no seu tempo devido. Agora escute. A Bíblia diz que além de ser herdeiro, nós também com Cristo somos co-herdeiro. O que é ser um co-herdeiro? Além de ser herdeiro, nós somos um co-herdeiro. É alguém que juntamente com os outros obtém uma parte do todo. Vamos pegar uma família aqui. De tudo aquilo que o casal construiu, metade é do casal e a outra metade é dos filhos. O nome disso é herança. Um nível mais profundo de herança é quando se é co-herdeiro. É quando os pais pegam 100% de tudo, abrem mão dos seus 50%
e dividem os 100% em parte igual para todo mundo. Quando é herança, pega a parte dos filhos, os 50% dos filhos, e divide em igual para os filhos. E os outros 50% fica para os pais. Co-herdeiro é quando os pais resolvem distribuir tudo, os 100%, de forma igual. E olha o que Cristo fez. Cristo abriu mão da sua parte. Jesus nos ama tanto, que Ele abriu mão da sua parte, e disse assim: não, papai, vamos dividir tudo igual. Meus irmãos, antes, tudo era do pai e do filho. Mas eu posso imaginar o pai chegando e fazendo uma proposta: meu filho, diga papai, olha, tem muita criatura na terra que eu amo tanto e eu quero adotar todo mundo. O que, papai? Olha, eu também amo demais aquele povo todo. Esse povo está se perdendo todinho. E eles não têm condição de se salvar não, que a gente já viu que não tem não. Pois é. E eu quero adotar todos eles. E aí? Então bora. Pois é. Mas e como eles não têm condição de se salvar, você sabe, né? Você vai ter que ir lá porque você é o mais velho. Você vai ter que ir lá, você vai ter que abrir mão da sua herança, meu filho, para poder dividir com eles. E aí, meu filho, topa? Topa abrir mão da tua herança? Tu topa dividir a tua herança? E sabe o que Jesus disse? Sim, papai. O Senhor quer eles como filhos? Quero. Então eu abro mão. Eu abro mão, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou pagar o preço por eles, vou fazer tudo por eles. Eu vou resgatá-los. E foi o que Jesus fez. Ele abriu mão do seu direito, para nós, de graça, pela graça, recebermos a adoção de filhos e recebermos a herança que é de Cristo. É por isso que é justo e lícito nós servirmos e adorarmos somente a Jesus, porque foi somente Ele que abriu mão de tudo para Deus nos adotar como filho. É por isso que Deus tem um pensamento muito fechado com relação a isso. Não tem conversa. Ou você é só de Cristo, ou você não é filho dele. Porque para Deus isso é muito sério. E todos aqueles filhos adotivos precisam levar a sua vida muito a sério. Não ter reserva. Não ficar titubeando de um lado para o outro. É ter firmeza. E buscar realmente se firmar em Deus. Porque, meus amados, isso realmente precisa ser uma revelação no nosso espírito. Você tem uma identidade, uma grande obra muito profunda foi realizada para que nós hoje pudéssemos tofar o peito e dizer que nós somos filhos de Deus. Sabe? E por que estamos falando isso? Porque se nós tivermos um entendimento real da profundidade que isso significa, nós iremos viver os resultados dessa revelação em todas as áreas da nossa vida. Se nós entendermos que nós somos filhos, entendermos que Jesus é o nosso irmão mais velho, que veio nos salvar, nos protege, vem cuidar da gente, vem orientar nossos passos, a gente se posiciona e obedece, automaticamente a herança começa a aparecer. A transformação começa a aparecer. As coisas começam a fluir na nossa vida. Olha o que é que diz Romanos 8:31 em diante. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós,
como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Olha só, todas as coisas, irmãos, isso não é favor, é direito de filiação. Deus quer entregar bênçãos sem medidas, um futuro, uma vida, uma família, um legado. Ele tem uma herança para entregar para os seus filhos, de verdade, porque Deus lhe dá porque você é filho. O pão que está em cima da mesa é direito de todos os filhos. O interessante é que, enquanto ele passava por aqui, fazendo o seu ministério, uma mulher cirofenícia entrou no meio da fila, atormentada, gritando, porque a sua filha estava endemoninhada já há muito tempo. E ela começou a clamar pelo Senhor, começou a clamar. E o Senhor parou e falou uma expressão muito forte para aquela mulher. Marcos 7,27, Jesus disse assim para ela: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas olha só o que Jesus ensina aí. Primeiro são os filhos. Não é correto tirar o pão dos filhos. Ele estava falando no contexto aí, que ele veio fazer uma obra na vida do povo de Deus, do povo judeu. E ela não era do povo judeu, ela representava a gente, que é um povo fora do povo judeu. Então ele disse que naquele momento ainda não era tempo para a bênção sair da região do povo judeu. Ainda não era o tempo. Por isso que ele disse: deixe primeiro que os filhos comam até se fartar. Depois a bênção ia ser o quê? Estendida. Por quê? Porque realmente não é correto tirar o pão dos filhos. Então, queridos, Deus tem uma prioridade para cuidar dos seus filhos. O pão na mesa servido é direito de todos. Agora deixa eu lhe falar, infelizmente, tem muito filho e muita filha que não está comendo o pão que está sobre a mesa. Tem muito filho, muita filha que está sofrendo porque não consegue pegar o pão que está sobre a mesa. E sabe por que não consegue? Porque não tem um entendimento real de quem é. Tem muita gente que é filho, mas não se comporta como filho. Tem muita gente que é filho, mas não sabe que é filho, porque não conhece o amor desse Deus Pai. Nós só conseguimos receber a bênção de um pai se nós entendemos que nós realmente temos um pai e sabemos nos relacionar com esse pai. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender isso, e a palavra graciosamente significa fazer algo agradável, ou confortável, ou benevolente a alguém. Segundo aos Coríntios 1, 19 em diante diz: pois o Filho de Deus, Cristo Jesus, pregado entre vocês por mim também, por Silvano e Timóteo, não foi sim e não. O Cristo que foi pregado, mas nele sempre houve o sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém. E pronunciamos por nós, para toda a glória. Entenda, todas as promessas que estão contidas bem aqui, todas elas têm o sim e o amém. E por que muitos que está com a mesma promessa na mão não conseguem receber, não conseguem desfrutar? O problema não está aqui, porque aqui já está o sim e o amém. Muitas vezes o problema está aqui, Se você não tem comido pão
se você não tem desfrutado da herança, se você não tem usufruído do seu direito de filiação, o problema não está em Deus. E o problema não está em Cristo. O problema está na gente mesmo. Convém a nós buscarmos ao nosso Pai, aprendermos a nos relacionar com Ele, entendermos como funciona, para que o direito de filiação chegue até nós. Chegue até nós. As mesmas promessas são para todos os filhos, de forma igual. E muito bem, por que o fulano recebe ou não? Por que acontece com o fulano comigo não? Por que não sei quem está comigo também não? Pois é, o problema não está na palavra, o problema não está em Deus, nem naquilo que Jesus fez. O problema está no comportamento de cada filho. Nosso Pai Celestial, juntamente com o nosso resgatador, nos chama à mesa, hoje. Ele nos chama à mesa. Você é filho. Se você tem Jesus, você é filha. Ele lhe chama à mesa. Ele lhe chama para o banquete. Ele quer que você tenha na sua mão a sua carta de filiação. Ele quer que aquelas bênçãos que Ele já preparou de antemão para você se manifestem na sua vida. Sabe, meus queridos? E junto com esse acesso ao Pai, vem a comunhão, a sabedoria, o dom, as bênçãos. Tudo o que precisamos para ter uma vida que realmente vale a pena viver nessa terra. Deus nos reserva em Cristo uma vida abundante. O próprio Senhor falou isso. Ele disse: o maligno, o ladrão, aquele que governa as trevas, só sabe matar, roubar e destruir. Mas Ele veio para desfazer as obras malignas e nos dar uma vida, e uma vida em abundância. Então, se você acredita nisso, se você é filho e filha, porque já passou pelo novo nascimento, e em alguma área da sua vida o negócio está engatado, enrolado, você precisa do auxílio do seu Pai. Mas Ele tem todo o interesse de resolver tudo, porque você é filho. E o sacrifício que Jesus fez por vocês, por mim, por todos nós, por toda a humanidade, não é em vão, não foi em vão. E a herança que Ele tem é igual para todo mundo. Sabe, meus irmãos? Então Deus tem uma vida em abundância para nós aqui. E quando nós morrermos, nós termos a certeza de que iremos para paraíso viver a eternidade com o nosso Pai. Os nossos irmãos em Cristo que já foram antes de nós, e também o nosso primogênito, o nosso resgatador. Essa é a maior da herança. É nós vivermos para sempre com o nosso papai e com o nosso irmão mais velho. Aleluia, 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 aleluia. João 14, 1-3, Jesus falou assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Aleluia, 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 aleluia. Essa é o nosso quinhão, essa é a nossa maior herança. A nação toda está entristecida. Ontem, o homem que marcou a sua geração
foi embora. Estou falando do Silvio Santos. Um homem notável, um homem muito à frente da sua época. Mudou a história da área do entretenimento, que foi a área que ele entrou para desenvolver. Ele mudou a história de muitas fatias do empreendedorismo dentro da nação brasileira. Deixou um legado que vai se perpetrar, eu acho que até Jesus voltar. Viveu muito, 93 anos. Juntamente com esse legado de influência, de movimentação e mudança na sociedade, ele também gerou um patrimônio de aproximadamente R$1 bilhão. Foi um homem bilionário. E tudo que ele gerou, esse 1 bilhão, ficou. Ele já não está mais aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, como homem notável, esse 1 bilhão, ele organizou muito bem, preparou todos os seus herdeiros, dentre os quais muitas filhas de sangue e muitas filhas adotivas, e todas elas receberam o seu quinhão, de forma que ele foi, mas a herança e o legado ficou, de forma que ele preparou todas, cada uma na sua habilidade, e organizou tudo previamente, e tudo que ele gerou vai continuar existindo sem alterações. Isso é um exemplo de um homem que soube administrar muito bem e preparar, construir um legado e preparou os seus filhos e as suas filhas para poder dar continuidade a esse legado, dar continuidade à sua herança, de uma forma muito franca, muito específica, muito clara. Assim é o nosso Deus. Ele quer que nós, os seus filhos, possamos usufruir da herança que Ele tem preparado para cada um de nós, de forma que o reino de Deus continue se expandindo na terra, para que não haja confusão, opróbrio, escândalo, o que muita coisa tem acontecido no meio da igreja, porque os filhos não estão se comportando como filhos. Os filhos não sabem que são filhos. Os filhos não abrem mão, acham que o direito é só de uns e de outros, não. O reino de Deus tem uma herança, e essa herança são para todos os filhos. Não se comporte, é o grande desafio, não se comporte como o irmão do filho pródigo, que ficou revoltado quando o filho pródigo voltou. O filho pródigo levou a parte dele da herança, acabou com tudo para lá e voltou, e o pai o abraçou, mandou matar um boi lá para festejar e tudo, e o outro filho que ficou revoltado. Tudo bem, até aí é compreensível, mas depois de organizar o filho que voltou, ele procurou o filho que tinha ficado e foi atrás do filho. O filho estava lá fora, numa calçada, muito bravo, e o pai sentou e foi bater um papo com aquele filho. O que tu tem, menino? O senhor, esse aí que o senhor chama de filho, não chamou nem de irmão, esse aí que o senhor chama de filho, pegou tudo que o senhor ralou e construiu, o senhor entregou de mão beijada para ele e foi embora, acabou com tudo para lá, agora volta, e em vez do senhor tratar ele como empregado, porque é o máximo que ele pode ter aqui, o senhor pega e coloca um anel de filho no dedo dele. O senhor pega e manda matar um boi, manda fazer uma festa. E eu, que estou aqui, dia e noite, trabalhando que nem um servo.
Olha a mentalidade desse filho. Trabalhando que nem um servo. O Senhor não manda matar nem um cabrito para mim. Eu que estou aqui trabalhando, me acabando, para manter o seu patrimônio inteiro. O Senhor não faz nada por mim. Olha o que o pai falou para ele. Meu filho. Uau. Meu filho. Meu filho. O que é meu é teu. Pelo amor de Deus. É teu. O que é meu é teu. Tu quer comer um boi? Pai, eu vou matar um boi para mim comer. Vai, meu filho, mata esse boi. Tu não mata porque tu não quer. Ou seja, para de querer se comportar como um servo. Tu é filho, e como filho tu tem direito à mesa, rapaz. Vocês estão me entendendo? Amém ou não amém? Então, muitas vezes o crente não recebe a bênção porque não se comporta como filho, se comporta como um visitante, uma visita, e chega aí, meu querido, me sirva um copo com água, por favor. Aí a gente vai lá, pega o caneco mais bonitinho, né? Aquele menos amassado, chega lá na beira do pote, pega o púcaro, cupum, tempo antigo, né? Servia lá. É assim que a visita faz, né? Pede a água, a gente vai lá na geladeira, tira lá e tal, coloca no copo, leva lá, ela pega e toma, né? Como é que o filho faz? Eu imagino o Caleb chegando comigo, papai, eu posso tomar um pouco d'água na geladeira? Olha aqui. O filho simplesmente chega, deu a sede, ele chega lá, abre a geladeira, pega a água, coloca no copo, toma, deixa tudo certinho. E acabou, meu irmão. É assim que o filho se comporta. Por quê? Porque o filho tem direito. É dele, junto com o seu pai. Então, meus irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Sabe? Tomarmos posse da nossa identidade em Cristo. E desfrutarmos do direito. Então, diante dessa realidade, nós temos as seguintes perguntas aqui para você. Diante de tudo isso que eu falei aqui, você é filho ou criatura? Se você é filho, você está desfrutando do seu direito de filiação ou anda pedindo um copo com água para Deus lhe servir? E como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, você está desfrutando da herança que o Senhor tem reservado para você? Você tem conseguido desfrutar daquilo que Deus tem reservado para você? O tempo está passando e as coisas estão acontecendo. Sabe, irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. Você sabe por quê? Porque nós não podemos perder tempo. Você que ouviu tudo isso e entendeu que você ainda não é filho, não perca tempo. Saia do domínio deste mundo e faça parte do reino de Deus. Receba Jesus e seja de fato e de verdade filho de Deus. Filho de Deus. E você, filho pródigo, aquele que um dia, estava com Jesus, mas resolveu dar uma volta por aí. Eu quero dizer para você que está na hora de você voltar para a casa do papai. Teus irmãos estão com saudade de você. E o papai principalmente está com muita saudade de você. Está na hora de você vir, só que aqui não tem. Aqui os irmãos do filho pródigo aqui, não é que nem aquele filho pródigo da Bíblia não. Aqui a gente se alegra. Aqui a gente fica feliz. Aqui a gente se alegra demais e vai lá e abraça e tudo e faz a festa. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom. Aleluia!